Bom dia, os amigos e amigas. Mais um dia, mais uma gravação, mais um vídeo. Vamos pedir as bênçãos do Senhor nesse novo dia, irmão. Para que Ele possa nos proteger, nos livrar do mal. Tanta coisa ruim, irmão, que a gente tem que pedir a proteção de Deus. E ainda não é o bastante, porque hoje, irmão, tudo que opera sobre controle do mal. Tudo que opera hoje está na regência do mal, irmão. Então o bem, ele está desativado. E aí você vai dizer para mim assim, mas tem muita gente que tem um coração bom. É obrigado. Todos aqueles que têm um coração bom, realmente tem, né? Eles são manipulados para aquela bondade ser só apenas na aparência. Porque secretamente, irmão, opera o mal. Eu sempre falo aqui, irmão, que nós vivemos uma sociedade que o bem está associado ao mal. Então não tem como esconder isso. Ou seja, o bem está associado ao mal. Isso em toda circunstância. Em tudo. Em tudo, irmão, o bem está associado ao mal. Até dentro da própria pessoa. Você pode ver, irmão, que quando a pessoa ele divide a si mesma através do que ele pode falar e do que não pode, aquela divisão já é uma parceria do bem com o mal. É um mistério, né, irmão? Isso aí que a gente está revelando, né? Então, quando você recebe a regra do regime que opera, do que você pode falar e do que você não pode, ali é a divisão dentro de você do bem com o mal. Ou seja, você já faz uma parceria com o mal ali. Você pode explorar o seu lado do bem, mas associado ao mal. Tudo as pessoas hoje que fazem o bem, irmão, eles têm um vínculo com o mal. Porque é regra dessa sociedade que opera. Então não tem como nós ter um mundo diferente. E uma outra coisa, a partir do momento que você se divide entre o que você pode falar e o que você não pode, ou você faz uma parceria com o mal, ou você se torna uma pessoa falsa. Isso mesmo, meu irmão. Você manipula a si mesmo através da própria regra. E você é obrigado a se tornar uma pessoa falsa. Porque essa é a regra do regime. E essa falsificação, ela vai refletir em toda a sua vida. Tanto em relação a você, como as pessoas que influenciam você. Então essa negatividade, ela vai operar em todas as circunstâncias. A negatividade é o lado falso. E o lado positivo é o lado que você faz o bem, né? Que você dá uma de amigão, mas secretamente você, né, é um traíra. É obrigado, isso é obrigado. Eu não sou assim. Claro, todas as pessoas são obrigadas a se manipular dessa maneira. E quem não se manipula dessa maneira, irmão, era penalizado. Porque eles fazem um levantamento aí do comportamento das pessoas e identifica a bondade das pessoas, o grau de fidelidade. E as pessoas são obrigadas a ser fiel ao mal, em segredo. Eles permitem que a pessoa faz o bem, mas essa bondade, ela tem que estar em segredo com o mal. Tem que estar em segredo. Se não tiver, se identifica um outro espírito, um outro regime. É o caso meu, né, irmão?
eu não tenho parte com esse mal em segredo. Por quê? Porque eu revelo ele. Porque se eu tivesse parte, eu aceitaria a regra daquilo que eu podia falar e do que não pode, para ocultar o mal. Bom dia. E aí eu não aceito essa regra. Ou seja, eu revelo o mal. Aí eu se torno uma pessoa falsa e não confiável ao sistema. Porque a regra do sistema e o comportamento é esse, de você dar uma de bonzinho na aparência, mas para você fazer aquele bem, você tem que estar associado ao mal. Você pode ver que hoje muitas pessoas, eles têm autorização do sistema para fazer o bem. Os políticos, por exemplo, né? Só que não é permitido fazer essa bondade sem que esteja associado ao mal. Porque o regime opera assim, é regra do regime. Vindo da própria característica da lei, irmão. Então é por isso a necessidade de você mudar de lei, caso você queira se separar do mal. É necessário você mudar de lei, caso você queira se separar do mal. Aí se caso você não quiser, né, como é o meu caso, ou melhor, se você não quiser se associar ao mal, como é o meu caso, e aí você é excluído, você é penalizado, você é forçado, né? Porque eles já tentaram me forçar várias vezes. Inclusive essa insistência deles é uma maneira de forçar, obrigar. E aí se descobre, se sente o desespero deles, irmão. Porque uma luz que ele não permite, porque eles vivem em trevas. E incomoda eles. Essa luz, ela incomoda eles. E aí eles lutam para apagar ela, para tirar ela da onde ela se encontra, que nem eles estão doidinhos para me tirar do mercado ali. É porque é uma luz que está brilhando. E está mostrando coisas que esteve oculto há muitos tempos. Vinda do regime do que opera. Então, essa novidade. Bom dia, patrão. Essa conduta nossa de não aceitar ter parte com o mal, ela não é aceitável. Eles não aceitam. Porque vai contra o regime, irmão. O regime, ele opera o bem associado ao mal. Essa é a regra. Esse é o regime que opera de leis corruptíveis dos políticos de Moisés. Então ele não aceita o tipo de comportamento. E aí eles estão sendo obrigados a aceitar, porque a nossa lei, a base é amar a Deus e amar o seu próximo. Ou seja, é uma lei pura. Ou seja, esse comportamento meu, ele vem garantido por lei, irmão. Se eu não tivesse amparo da lei, eles usariam a própria lei deles para obrigar a aceitar o regime deles. Ou seja, associar o bem com o mal. Mas como eles não conseguem por isso, porque quando eles apresentam o regimento da lei deles, eles se deparam e se confrontam com o regime da minha lei. Então é muito importante, irmão, a pessoa buscar o amparo de lei para poder se separar do mal. É muito importante, porque se ele não tiver, a própria lei que o bem está associado ao mal obriga, como eles já tentaram me obrigar várias vezes, a aceitar o regime dele, as regras dele. Eu digo, não, mas a conduta, ela vem garantida por lei. É garantia de lei, irmão. E uma outra coisa, além de ter garantia de lei, a gente tem o recurso e o argumento da palavra. Porque porque a palavra, a lei, ela não batalha para você se estabelecer nela. O que batalha é a palavra. É a palavra que abre o caminho. Porque essa lei, ela é a lei sábia, irmão.
e que ela usa o argumento para se justificar. E quando a gente está fundamentada nela, a gente usa a palavra para se proteger. E é isso que eu faço. Esse dia uma menina queria obrigar a fazer aquilo que ela queria. Você vai ter que fazer. Eu digo, eu não obrigo ninguém a nada. Como é que você vai me obrigar? Então é nesse momento aí que é descaracterizada essa obrigação dela. Porque funciona assim, irmão. O inimigo, ele ganha autoridade sobre você obrigando você fazer o que ele quer. E aí, se você aprender esse regime, você vai obrigar outras pessoas. Aí você entra no jogo do regime. Ou seja, você adquire o espírito dessa maneira. Mas como eu não faço isso, eu fico livre de ser obrigado. Eu fico livre da lei que obriga. Então esse detalhe ele é muito importante para você que quer ser uma pessoa livre. Você nunca obriga para você não se tornar obrigado. Aí você continua livre. Porque essa lei que nós apresentamos, não precisa você obrigar ninguém a nada. Não precisa, porque é uma lei para o bem, irmão. É uma lei que vem para se estabelecer no seu tempo. Não adianta você querer fazer as coisas acontecer da sua maneira, que não é assim que funciona essa lei, esse regime. Ela se estabelece da maneira de Deus, porque é uma coisa que vem de Deus no seu tempo certo. Então a gente usa a liberdade, a democracia, né, para se estabelecer. E é na base da liberdade a gente fica estabelecido, não obrigando ninguém a nada, para não se tornar obrigado. Então, tudo que nós fazemos, irmão, nós temos amparo de lei, garantido por lei. Você pode olhar a Bíblia, a característica de um cristão, se ele não tem essas características que eu apresento, a característica original, real. Agora, se eu quisesse apresentar um regime tirado da Bíblia, que exclui a lei de Deus, aí sim eu apresentaria outra característica, que não é da Bíblia, e sim do homem. Mas essa característica que nós apresentamos, esse espírito, é o mesmo espírito dos escritores da Bíblia. Você pode olhar que é a de liberdade, né? A conduta de liberdade que a gente dá. A gente usa a palavra para se estabelecer. A gente usa a lei para garantir direito. Tem que ter a lei para garantir esse direito. E dessa maneira a gente estabelece através da lei e da palavra. Não pode excluir a lei, não. Por quê? Porque você está na regência de uma lei terrena, irmão. Se você não usar outra lei para se estabelecer, você não tem como você se estabelecer. Porque a lei, ela representa a regência de um governo, de um reino. E se você não apresenta uma lei, é porque você não pertence a esse tal governo. Então nós apresentamos a lei de Deus e apresentamos também, só que como lei do homem, a lei corporativa dos políticos de Moisés, para que fique bem separado a regência da lei de Deus da regência da lei dos homens. Então a gente é bem claro nisso aí, irmão. A gente deixa bem claro a você o que é de Deus e o que não é. Então, não significa dizer porque a lei é de Deus, não. Tem a característica da lei de Deus e a característica da lei dos homens. É diferente. Não é a mesma coisa, não. E a lei de Deus, ela é livre. Ela apresenta um espírito livre. Ela não obriga ninguém a nada, irmão. Por que que eu não tenho membro até hoje, irmão, nesse trabalho meu? Porque a gente não obriga. Tem igreja que tem muito membro aí porque eles obrigam. Eles obrigam as pessoas a aceitar.
convence usando a Bíblia de maneira errada. E tem também o apoio financeiro, né? Que a moeda, a própria moeda, ela favorece essas igrejas, porque tudo está na regência de controle de homem. No caso, a regência desse controle que é de Deus, né? É diferente. Por isso, irmão, que a necessidade de lançamento da moeda privada. Porque se nós for estabelecer esse trabalho, obedecer e usar para financiar essa moeda do governo aí, não vai dar certo, porque é coisa de homem. Então Deus, ele tem suas próprias características, os seus próprios recursos, irmão. Porque Deus, ele é criador, irmão, né? De sobrevivência, para que as pessoas não dependam do homem para sobreviver. Porque ele é criador do próprio homem, irmão. Então ele vai dar uma moeda privada para financiar quem obedecer à lei de Deus. Moeda privada, moeda pura, moeda livre de impureza. Então, a gente tem todo um recurso próprio para não depender dos homens, irmão. Você pode ver que Deus não depende nem mesmo de mim, irmão. Nem mesmo de mim. Pode ser muito, eu poderia muito bem obrigar as pessoas a aceitar esse trabalho, mas Deus não depende de mim para estabelecer esse trabalho, não. Porque ele tem argumento, ele tem recurso, inclusive interpretativo, para convencer as pessoas. Não por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito, ele convence, irmão, as pessoas. Você pode ver um monte de assunto, a variedade de assunto que a gente tem falado a vocês. Revelado coisas novas que não estão nos escritos, nem na Bíblia, como é o caso desse consórcio do crime. Tudo isso aí são revelação real, irmão. Que Deus mostra para você, para que você identifique o que está acontecendo em todo esse sistema aí que opera. E a necessidade de você sair dele. Separar dele. Para que você seja salvo. Por quê? Porque se você continuar associado a esse sistema aí, você vai ser tragado pela grande tribulação, irmão. Que esse trabalho aqui é para salvar, irmão. É uma estrutura apropriada para salvar você da grande tribulação. Então é necessário você se livrar dela, gerar uma nova sociedade, gerar uma nova moeda para financiar a sua conduta nessa nova sociedade. Enfim, gerar tudo novo, puro, para lhe garantir dias melhores, livre de impureza e parcialidade com os homens. E você vai fazer uma parceria com os homens, mas preservando as coisas puras. Bom dia! Você vai preservar as coisas puras, as coisas boas. E, mais importante, separada do mal. Mais uma vez eu queria falar sobre essas leis. São 3 leis unidas, separadas uma da outra, irmão. Isso aí nunca ninguém apresentou isso, irmão. Nós estamos apresentando 3 leis unidas. Elas estão incorporadas em uma estrutura só, mas separadas uma da outra. Então essa separação é para que seja identificada a lei pura, a lei incorruptível de Cristo. Ela vai estar associada a outras leis, mas separada, característica, separada das características. Então isso aí é muito importante, irmão, justamente para eliminar a confusão. Porque se eu apresentar 3 leis com características diferentes, unidas em termos de característica, gera confusão. Bom dia, gera uma confusão no seu entendimento. Você não vai saber quem é quem. Então é necessário separar uma da outra para que fique esclarecido a você o lado do homem do lado de Deus, o lado impuro do lado puro, separado, né? E aí você não vai ser mais confundido, porque a confusão é que o engano vem justamente da confusão. Característica própria das leis corruptíveis, que é o sigilo e a mentira é o fundamento. Mas bem, então,
Porque a lei pura, irmão, ela tem que apresentar as coisas de maneira pura e clara, para que você não seja confundido. A preocupação é essa, que você não seja confundido e enganado. Porque Deus não precisa lhe enganar, irmão, para convencer você do engano. Não, não. Ele convence você com a própria verdade, com a própria distorção do engano, né? Ou seja, eliminando a distorção do engano. Isso é importante para apresentar a você um espírito sincero e puro, não um espírito de falsidade, como a gente começou a comentar ali no início do comentário. O espírito de falsidade. Hoje, todas as pessoas são obrigadas a dividir sua mente, que é a separação do bem com o mal, do que pode falar, do que não pode. Ele pode falar as coisas boas. Você pode ver que hoje as pessoas tiram o juízo das pessoas pelo que ele fala, porque ele pode falar as coisas boas, mas não pode falar que está associado ao mal, para que o mal se revele separado do bem, na aparência, claro. Pode ver que as pessoas que se apresentam como bonzinhos, eles só falam bem. Fala bem das pessoas, né? Fala bem disso, daquilo, faz o bem. E ali é uma fraude, irmão, né? Porque secretamente ele está unido aos que faz mal para você, aos que te odeiam, aos que te roubam, que quer te matar. Secretamente ele está unido. Mas ele não pode falar isso, porque é segredo. E é aí que está a falsidade dele, irmão. Aí que está a falsificação dele. E muitas das vezes essa pessoa que é falsa, você se apresenta, você como seu amigo, você aceita, né? E ele até chora ali no seu ombro, sensibilizado com a situação sua, mas secretamente ele está compactuando com todos aqueles que estão fazendo mal. É um trairão, é um traíra. E ele procura fazer com que você vigie nas palavras para você não falar isso. E por que ele é um traíra? É porque o sistema funciona assim, ele é obrigado a se tornar assim, para poder ter um pacto com o sistema de engano. Porque o fundamento das leis é o sigilo e a mentira, irmão. É o engano, a falsidade. Então é só coisa ruim. É o engano, é a falcatrua. Então, irmão, é assim que funciona o sistema. E aí, a nossa conduta, ela tá sendo rejeitada e odiada por isso, irmão. Porque nós não tem falsidade. Nós não tem engano, não. Não tem falsidade com nós, não. Não tem segredinho pra te ferrar, não. E é o que eu descobri ali na frente dos meus amigos no trabalho, é isso, irmão. Segredo pra me ferrar. Tem demais. Porque o regime opera assim. O regime, ele trata de falsificar e manipular as pessoas para se tornar um traíra. E nós não podemos compactuar com isso aí. Até nas conversas a gente procura se quer cortar para que não participe de tudo isso. Então, irmão, a gente vai encerrar o vídeo por aqui. Que Deus possa nos abençoar nesse novo dia, em uma nova gravação, em nome de Jesus.